Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. Bem-vindos a mais uma semana do Fora do Roteiro e desta vez trazemos uma pessoa, para mim, especialíssima, que é o Tiago Bastos. Olá, E tinha que ser na floresta, não é? Tinhas que estar eh, num local. no canavial, neste caso. O Tiago é um estudioso de xamanismo, é um estudioso de si próprio e é sobre isso mesmo que vamos falar. Vamos falar sobre nós mesmos e vamos falar sobre xamanismo e tantas outras coisas mais. Tiago, estás bem aterrado? Estás no teu local, não é? Estás na floresta. Estou na floresta, estou aqui no meio das canas, que é símbolo do vendaval e da ventania. Estou assim com alguma transpiração porque estou debaixo de um sol bem quente, mas estou muito feliz por esta oportunidade que tu tão gentilmente te lembraste, não é? Eu sabias perfeitamente que era um desafio para mim e eu sabendo que é um desafio, bora lá aceitar. Tu sabes porque é que eu me lembrei, para quem nos está a ouvir, o Tiago foi assim a primeira pessoa que, e isto foi tudo na altura do Covid que nós iniciamos porque eu iniciei esta aprendizagem contigo, e foste assim a primeira pessoa, que me fez regressar esta jornada de encontro a mim. Que eu estava desprendida há muitos anos, e foi com um estudo profundo de 6 meses contigo que eu regressei e depois nunca mais parei, e continuo até hoje. E foi assim um vendaval e uma ventania. Lembro-me. Sim, e tu és essa ventania, não é? Porquê que tu dizes tanto, que és o vento, és a ventania? Eu acho que é o elemento que mais me inspira, no sentido de ele ser doce e quente, quando está a passar numa tarde de verão na praia, que nos dá aquela sensação de frescura e também de abraço. Mas o mesmo vento consegue ser falta uma palavra, Então, não se faz, não é, a gravar para as pessoas e a pessoa não tem o português correto. Consegue ser da tempestade porra, se não tivéssemos a gravar as imagens, intempestivo. intempestivo. O vento tem isso, não é, a sua definição de vendaval, aquilo que ele é forte, ele movimenta, ele agita, ele sussurra, ele dá medo, mas também é uma brisa que é afável. Que é colo, né, que é casa às vezes. E o vento traz isto, portanto, ele não, nós não o vemos, nós vemos tudo aquilo que é agitado por ele. E é uma corrente de ar em movimento, simboliza que ele não sabe muito bem de onde vem, nem sequer para onde vai, por mais que nós consigamos perceber a que direção é que ele está a soprar, mas ele é movimento, é o elemento movimento. E inspira-me esse movimento. Inspira-me essa força, mas também me inspira essa brisa e esse aconchego. E acho que é isso. O vento foi sendo um elemento poético e xamânico na minha vida. E é, e continua a ser. E eu lembro-me que nós começamos, este estudo de xamanismo no Covid e depois entretanto, na altura ainda estávamos em, reclusão, e depois a meio do estudo, né, começamos a poder sair para algumas atividades, e foi então assim o nosso primeiro encontro em grupo. E eu lembro-me que uma coisa era ver-te na câmara. E quando eu te vejo pessoalmente, eu começo a olhar, sinto assim uma pessoa atrás de mim, começo a olhar e tu és muito alto e que quem não vê não tem essa noção. E eu começo assim, a olhar para cima, olhar para cima até que te encontro. E damos assim um abraço. E é esse abraço casa, esse vento, essa brisa que tu trazes. E é tão engraçada essa tua descrição porque foi algo que eu pude vivenciar ao longo de todo esse tempo, que foi esse vendaval, essa ventania, mas ao mesmo tempo esse abraço casa, esse acolhimento. Estás aí? Ou já foste levado pela ventania? Alô? Foste levado pela Então, detalhe ventania. técnico. Não, o telemóvel estava ao sol e ferveu, ou seja, temperatura apareceu e porra, caceta, sério. É agora, vamos lá. Vamos lá então. Bora. E falando no xamanismo
Eu estou assim super curiosa, por saber como é que começou o teu percurso no xamanismo. Bem, a minha definição de xamanismo passa um pouco por estudo pessoal, e esse aí é desde que me conheço como pessoa, mas principalmente ali por volta dos meus 29 anos, quando mais tarde a astrologia disse que eu passei pelo retorno de Saturno. Portanto, o xamanismo chama a noite escura da alma, que é um período onde nós estamos, ou em que eu estava cheio de interrogações, e ninguém me saberia dar respostas. Então essas respostas eu fui encontrando-as através de mim, de um jogo mental, de conseguir analisar a minha vida através de uma perspectiva muito mais ampliada que aquela que eu tinha. Que era saber que, ou ter encontrado que tudo na minha vida foi um jogo de ação-reação, e que não houve nenhuma ação que eu tivesse tido que não tivesse tido uma resposta correspondente àquilo que tinha sido a minha ação. A partir daí, e quase que sozinho num jogo de matemática cósmica, comecei a entender a forma como a vida estava a querer comunicar comigo. E aí percebi a linguagem do não óbvio, que estava a ter a oportunidade de, através de mim, do meu campo emocional, de descodificar. Eu já considero que isto é xamanismo. Portanto, esta descodificação da forma como a vida vai jogando connosco. Mas analisando a forma como o xamanismo é vista assim no grande público e nas redes sociais, portanto, a utilização do tambor, a utilização de penas e de rituais um bocadinho mais indígenas e ancestrais, essa linguagem um bocadinho mais folclórica, ela aparece na minha vida já algum tempo depois de eu começar a fazer esta descodificação sozinho e das minhas interrogações para com a vida. E há um momento em que eu vou a um evento chamado meditação xamânica, em que pela primeira vez na vida ouço alguém a tocar um tambor. Opá, e quando eu ouço a primeira batida de um tambor, foi automático em mim a certeza, ou a curiosidade, ou a ânsia de que aquele era o meu caminho. O som do tambor e tudo aquilo que ele, no meu corpo, no meu espírito, à minha volta, estava a levantar. Então, o xamanismo interno, que é a descodificação da linguagem da vida para comigo, ele começa com maior clareza por volta dos meus 29 anos. Mas o xamanismo, no conceito um bocadinho mais popular, ele entra ali por volta dos meus 31 e eu tenho 40 neste momento. Tu és um quarentão já. Ah, são 40. Tu estás a falar do tambor e de como ele vibrou em ti. E eu lembro-me como se fosse hoje, a primeira vez que eu ouvi ao vivo o tambor foi contigo. E para quem nos está a ouvir, eu já ouvi vários tambores depois, mas nenhum bateu como o teu. Nenhum bateu como o teu, Tiago. Eu ouvia, tu não eras só um, tu eras vários. Tu, nesse momento, quando tocavas o tambor, tu eras 10 pessoas diferentes. O que tu cantas, o que tu dizes, os sons que tu fazes, é absolutamente incrível. E eu aconselho quem nos estiver a ouvir e que tenha oportunidade, seja de que forma for, de ouvir o Tiago a tocar tambor, é de outro mundo. E já ouvi muito tambor depois disso, Tiago. O que é o tambor para ti? O tambor é o microfone da minha alma. É o Bom, microfone que eu conecto às batidas que aqui estão dentro, e qualquer coisa que eu não conheço daqui, mas que existe daqui sai. É aí que eu vou encontrar o vento que está a dançar com o fogo e que vai beber a uma cascata de água e que encontra uma montanha com um penhasco gigante. E esta coisinha que aqui está atrás vai atrás disto tudo. Eu digo sempre que o tambor não é um instrumento musical. Não é, nem poderá ser nunca um instrumento musical. Ele é um amplificador da pessoa que o está a tocar. Um amplificador de tudo aquilo que ela não controla dentro de si próprio e que precisa de encontrar um espaço para extravasar. Então é ali no tambor que eu perco um bocadinho desta coisa chamada o controlo, chamada a existência, e mergulho na minha confusão interna em busca eu próprio de me clarear. E de uma forma responsável ou irresponsável vou levando todos atrás desta loucura. É como se fosse um cavalo a correr, um cavalo que teve durante muito tempo com uma sela em cima e com vários donos, e que agora encontrou um lugar que foi ter saltado uma vedação, e essa loucura desse cavalo, que sempre esteve preso e que agora encontra um espaço de liberdade gigante, onde já não encontra limite nem limitações, para ser o que é. E é essa confusão, é essa velocidade
é essa loucura de mil e uma vozes, de mil e um textos nativos que eu estou a falar dentro de mim, eu comigo, eu e mais o vento, eu e mais não sei o quê. É uma grande confusão, mas que vai clareando-me e pelos vistos, Vanessa, também te trouxe algum clareamento, não é? Tu, uma pessoa enraizada, uma pessoa da ciência, que de um momento para o outro quis cavalgar no tambor de alguém. E eu é que te agradeço o simples facto de tu teres vindo com tudo aquilo que era a tua certeza e os teus pés firmes e teres experimentado um bocadinho da loucura de alguém e aí teres encontrado ainda mais firmeza ou ar, não sei muito bem, acho que foi os dois. E estás-me a fazer lembrar uma frase que eu nunca mais me esqueci, que tu me disseste, que foi: "Vanessa, quando é que vais partir essa boneca de porcelana?" Epá, essa frase foi vendaval. Foi o Tiago Ventania a dizer-me assim: "Epá, já chega, nessa boneca tem que cair e tem que partir". Então é essa ventania, é essas lembranças que eu trago, assim, com um profundo carinho dentro de mim e que ficam. E que para mim fazem com que tu representes de certa forma, e eu vou dizer isto, eu sei que tu não gostas, mas temos pena, porque eu vou dizer na mesma. Tu para mim e sempre ficaste, a imagem de um verdadeiro xamã. E atenção que aqui não é aquele xamã, indígena, não é o xamã urbano, é alguém que comunica entre mundos, entre pessoas, né? Isso tudo o que tu estavas a dizer, essas mil e uma vozes, esses mil e um textos, essas mil e uma conversas, o conseguir ser a brisa e o vento. Eu acho que se eu pudesse reduzir o conceito, o significado de xamã, é muito esse trabalho que tu fazes, não é? E não é por acaso que tu tens um trabalho chamado xamanismo raiz. É, sabes que foi um grande desafio para mim colocar essa palavra xamanismo associada ao meu trabalho, por mais que seja a prancha que eu pego para surfar o meu mar. É a prancha que mais está associada àquilo que é o movimento natural, o movimento das estações, o movimento do animal, o movimento da criação, é a prancha do xamanismo. Mas porquê é que eu me tenho recusado, ou porquê é que eu tenho alguma dificuldade com este termo e com este conceito? É exatamente por haver uma associação de que o xamanismo é um movimento indígena, de pessoas que estão numa floresta e que estão a fazer somente rituais para os elementos da natureza e que usam penas na cabeça e tudo mais. Xamanismo para mim é isso que estavas a dizer, portanto, é a disponibilidade e a capacidade de nós termos de viajar entre mundos. E muitas vezes esses mundos nem sequer são metafísicos ou físicos, esses mundos são os nossos mundos internos, onde Uhum. existe este mundo, o mundo da nossa própria criação e o mundo já está criado, aquele mundo que nós trazemos aqui connosco. E só esta capacidade que nós temos de viajar entre estes dois e muitas das vezes não ficarmos nos dois já é xamanismo a acontecer. Então, respondendo à tua pergunta sobre o xamanismo raiz é um trabalho que é a grande constelação da minha vida. É um trabalho onde eu reúno, onde eu coloco os arquétipos de África, do Brasil e de Portugal. Eu próprio sou de uma família que teve que fugir de África da guerra, eles eram africanos e tiveram que fugir por serem brancos. Alguns foram para o Brasil, outros vieram para Portugal. Nasci com uma coisa muito brasileira dentro de mim e nasci aqui em Portugal. Então eu venho de uma família que percorreu este triângulo, África, Brasil e Portugal. E quando eu me percebi que a história que mais me encantou e que está aqui dentro de mim, ela é xamanismo puro. Ela vem do berço Mãe África. Ela traz a ciência que o Brasil tem associada à sua espiritualidade e está a ser praticada aqui no país do invasor, no país do ditador que era Portugal. Portanto, foi a forma que eu encontrei de trazer a minha história de vida e da minha ancestralidade para o mundo, com os arquétipos que são conhecidos, África, Brasil e Portugal. O xamanismo raiz, ao contrário daquilo que é o curso de xamanismo, ele trabalha essencialmente sobre a grande história de Portugal, que foi à África buscar pessoas para colocar a trabalhar no Brasil. E ao mesmo tempo que isto aconteceu, disseminou uma religiosidade onde o verdadeiro xamanismo está associado, que é a africana, onde a cultuação aos elementos da natureza se dá. Quando nós vamos estudar a Umbanda e o Candomblé e outras religiões da matriz africana, nós percebemos que aquilo já é um xamanismo puro, porque eles só pegaram nos elementos da natureza, na sua movimentação, e deram-lhe um arquétipo. Então, quando eu encontrei isso, quando eu encontrei a história da escravatura,
quando eu próprio me percebi escravo das minhas próprias convicções, do próprio agressor, e agora falta-me o nome da pessoa que foi lá e que roubou os indivíduos, mas o meu próprio descobridor, o meu próprio senhor de escravos, bem, eu encontrei uma fórmula incrível de levar durante 8 dias uma grande constelação às pessoas, associada ao movimento do xamanismo, que é isto, é um jogo do gato e do rato entre o coração e a cabeça, e por aí vamos. Acho que o meu trabalho de xamanismo, ao contrário daquilo que é as moscas, chamem-se ao xamanismo, estou aqui a afugentar. Sabes que o meu trabalho de xamanismo, e tu sabes porque o experimentaste, ele não passa muito por rituais e ritualizações, ele passa pelo jogo das ratoeiras aqui ao nosso ego, para Hum. percebermos onde é que estão os buracos que nós não vemos, criar as situações ideais para que em laboratório experimental, que é aquilo que é o meu trabalho, nós possamos encontrar esses buracos, possamos cair neles, possamos levantar-nos e se calhar estamos a partir daí com um estado de atenção gigante a nós próprios. E portanto o meu xamanismo ele é muito mental antes de ser metafísico ou antes de ser qualquer outra coisa que retira ao ser humano a possibilidade de ele ser o condutor da sua própria existência. E aquilo que eu me vou percebendo em muitos lugares onde a espiritualidade está a ser vendida e trabalhada é que é tudo colocado num lugar onde o ser humano fica com a incapacidade de pegar ele próprio no volante e coloca tudo num divino, que não digo que ele não existe, é claro que ele existe, mas ele é correspondente à forma como nós guiamos a nossa vida. Então, antes de alcançarmos o divino, vamos experimentar conduzir a nossa existência de forma divinizada por nós, que eu aí tenho a certeza que o tal divino se acopla e que entra no banco de trás connosco, no carro. Ele está à espera disso, sinto eu, da nossa responsabilidade sobre a viagem. Isso é maravilhoso o que tu estás a dizer, porque é uma das coisas que eu admiro muito no teu trabalho, é esta tua capacidade de trazer, de enraizar, de trazer para a terra, não é? Mais do que, o Shanti Shanti, a luz, não é? O ser iluminado, não é? Não é o iluminar, é o ser mais do que o ser iluminado, é olhar para a sombra, olhar para o que nós colocamos debaixo do tapete e, e foi de certa forma para mim uma surpresa durante o curso de xamanismo, quando eu percebi que grande parte do trabalho ali era fazer isso. Não numa surpresa negativa, né? Mas foi surpreendente, né? Perceber o quanto o meu primeiro contacto com a sombra, nesse arquétipo de sombra, foi contigo. Foi o meu primeiro contacto com essa minha sombra que me habita. Sabes, o xamanismo, a forma como eu levo às pessoas, nada mais é do que a minha história de vida, olhada, trabalhada, e toda a matéria que a vida me ensinou é aquela que eu levo. Então, para eu ter chegado algum dia a algum espectro luminoso, que nada mais é para mim a capacidade de eu me ver integralmente, essa é que é a luz. A luz é a capacidade de eu me ver integralmente, independentemente daquilo que eu estou até já a ver dentro de mim. Ela acontece porque foi na sombra, efetivamente, nos lugares escuros de mim próprio e da minha história, ali que eu fui conduzido para que eu ampliasse a minha existência, ou a minha visão sobre a minha existência naquele lugar. Então, quando me falam a mim, e nós temos todos Instagram e sabemos perfeitamente o que é que nós estamos a falar, mas quando me falam a mim de uma luz que já é existente, de uma unicidade que já é existente, mas que descarta um trabalho de sombra, que é aquele que nos faz parte a todos nós, enquanto seres humanos, da nossa história, já desde a barriga da nossa mãe, e para quem constelou o sistema, sabe perfeitamente que às vezes a sombra já vem do tetravô, e nós estamos a carregar esta coisa toda. A luz, sim, a luz existe, mas ela tem uma função. E a função da luz só é uma: é iluminar aquilo que está escuro, nada mais. Então vamos dar utilidade à luz no que está escuro. Vamos ver quem somos naquilo que está escuro, para que depois, sem percebermos, nos vamos tornando não iluminados, porque o iluminado é aquele que precisa de uma luz externa para iluminar a si próprio, mas luminosos. Luminosos, aqueles que já têm uma luz ou um brilho particular, sem a vangloriar ou sem nos vangloriarmos enquanto seres de luz. Porque, porra, permita uma expressão, nós somos todos uma cambada de seres de sombra. E quão é bonito nós termos sombra, quão bonito é nós sermos seres humanos, muitas das vezes incompletos, que andam à procura de uma coisa, da luz de si próprio sobre a luz, sobre aquilo que está escuro da sua história de vida. E isso vem através de uma visão isenta que o ser humano deve ter sobre si próprio, através de introspeção, de reflexão
Tem visão interna. Mas Tu gosto de ser achas moda fita neste caso. e eu adoro que sejas, porque eu acho e quero-te perguntar a tua opinião. Eu não sei como lhes chamar, eu estava aqui à procura de um nome engraçado, mas esta malta, estes gurus do Shanti Shanti, o que é que tu achas que porque é que tu achas que há tantas pessoas, à procura destes gurus do Shanti Shanti? Achas que querem perpetuar a sua sombra, a sua ignorância? Achas simplesmente que são manipulados por esses gurus do Shanti Shanti? O que é que tu achas que Eu acontece? acho que há um casamento perfeito entre os gurus do Shanti Shanti e quem os procura, assim como há um casamento perfeito entre pessoas que, em vez de procurarem a origem da sua doença, preferem ir à farmácia buscar o anestesiante. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Há disponibilidade dos caminhos mais fáceis que vão atenuar de uma forma muito mais rápida e quase imediata a dor que a pessoa tem. Mas daí até haver profundidade, não sei. A profundidade para mim é uma resolução bastante intensa e profunda que poucos de nós estamos disponíveis a ter. Porquê? Porque vamos encontrar os disparates todos acumulados aqui dentro. Vamos encontrar toda a matéria que nós temos vindo a descartar e a colocar na mão do outro, na responsabilidade do outro, para nos curar. Então, haver pessoas que à partida vendem uma cura que é facilitada, porque basta acreditarmos que somos todos um e fazemos um mantra 3 vezes ao dia durante 21 dias, que já vamos nos tornar os seres iluminados, isso é perfeito, porque realmente acredito que haja quem precise deste facilitismo. Nós estamos num mundo do imediato, por isso é que existe fast food. Eu tenho fome, quero comer algo rápido, não quero estar à espera de uma refeição elaborada. Ah pá, o que é que eu vou fazer? Está disponível por 5 euros um Big Mac, bora lá comer o Big Mac. Satisfaz? Com certeza que satisfaz. Satisfaz o desejo da comida imediata, satisfaz a fome, satisfaz isso tudo, mas profundamente o que é que está a acontecer? Hum. E é por isso que eu, aproveitando para dizer que eu não costumo fazer muitas divulgações ao meu trabalho, eu efetivamente tenho-me percebido ao longo destes anos com que eu trabalho com grupos de pessoas, que eu prefiro trabalhar com um grupo de 10 pessoas que estejam alinhadas e disponíveis a fazerem este trabalho de profundidade e quase de exploração na gruta interna, opá, do que estar com um grupo de 50 ou 60 pessoas com facilitismos que não dá, nem sequer me dá, olha aqui a comissão, nem sequer me dá uma coisa, eu vou falar esta palavra no português do Brasil, não me dá tesão. No português do Brasil não é como no português de Portugal. Tesão no sentido de alimento, de vontade, de correr, não dá. Hum. E falavas da gruta interna, e isso remete-me para as plantas de medicina, que são uma desses caminhos para as nossas grutas internas. Como é que começou esse teu primeiro contacto com as plantas de medicina? Olha, o meu primeiro contacto deu-se por curiosidade. Eu lembro perfeitamente de um amigo meu que andava sempre a dizer: existe, existe, um dia vamos fazer um ritual. E lá fomos nós fazer o nosso primeiro ritual com plantas medicinais. No entanto, foi o primeiro ritual que ele estava associado ao Santo Daime. O Santo Daime é uma religião também brasileira, portanto, cheia de limites e de normas que utilizam a consagração da ayahuasca para chegarem aos seus caminhos, porventura limitados também. E a primeira vez que eu experimentei a ayahuasca nesta congregação, eu senti muito limitado. Eu senti que a planta ayahuasca, ou o conjunto de plantas que se formam a ayahuasca, e o seu efeito e a sua força, que ela era muito mais que aquilo, do que o limite que aquela religião me estava a dar. Então aquilo criou um bichinho de um dia eu experimentar, eu consagrar esta medicina de uma forma muito mais livre, quase como o xamanismo. O xamanismo para mim é a ponte que liga todas as religiões. Então eu fui consagrar uma planta medicinal numa religião e não fazia sentido para mim. Não é? Eu Hum. libertei-me de tantas religiões e tantos dogmas e há um momento em que eu e outra vez esse meu amigo nós experimentámos, consagrámos a ayahuasca, a planta veio ter connosco e nós alugámos uma casinha e lá fomos os dois experimentar. E aí eu percebi efetivamente que a ayahuasca ela era muito mais não limitada do que propriamente dogmatizada ou com limites. E acedi ao potencial do que é a lembrança do que nós temos dentro de nós. E ainda bem que essa lembrança não está sempre disponível, porque senão não fazíamos o trabalho de casa certinho e direitinho. Hum. E depois continuaste nesse percurso, né, com a ayahuasca e eu lembro-me que
E eu vou partilhar isto. Lembro-me que, de uma das vezes que experimentamos, que consagramos, a ayahuasca juntos, tu, questionas a dado momento, o que é que estávamos a sentir, estávamos juntos, e eu lembro-me que houve alguém que diz, respostas, e eu só disse: "Perguntas". Lembro-me perfeitamente. Mas, ó Vanessa, isso é dos grandes, a tua resposta é dos grandes. Houve alguém que realmente naquela sala estava a ter acesso a uma data de respostas, mas quando tu dizes perguntas, realmente toda a gente riu muito, porque é isso mesmo que acontece. Muitas das vezes as pessoas vão em busca da salvação através do ritual de plantas medicinais, vão em busca da resolução dos seus vícios, resolução das suas feridas parentais, resolução de tudo e mais alguma coisa, mas são confrontadas, e o ser humano, para mim, que seja emocionalmente inteligente, que saiba que ele é responsável sobre si próprio, ele vai lá chegar é com um conjunto grande de perguntas e nunca com placas de orientação diretivas para a sua existência. Então foi imensamente bonito ver da tua parte, ou da clareza de alguém que cada vez tinha mais perguntas, porque o nosso ego continua a estar presente e ele é o espectador daquilo que está a acontecer dentro de nós. Então é óbvio que muita confusão ali aparece, muita curiosidade ali vem, então as perguntas são mais que imensas. Eu lembro-me. Sim, sim, porque foi uma risota total. E eu lembro-me que era assim, mas eu não sei, isto foi tão overwhelming para mim, eu não consigo dar resposta, eu só encontro mais perguntas, porque saí de lá com a perfeita noção que eu não sabia nada, sabes? Nada. Então eu só saí de lá com perguntas que eu tinha que ir escarafunchar, descobrir dentro de mim, fora de mim, estudando, lendo, aprendendo. Então foi assim era quase uma checklist, mas era de perguntas. É como tu estás a dizer, não é de uma checklist de coisas para fazer, não, não, era uma checklist de coisas para eu aprender, para eu me debruçar, para eu estudar. Então lembro-me perfeitamente desse momento. Hum, o que é que para ti, ah, eu não sei se te posso fazer esta pergunta, mas eu vou fazer na mesma. O que é que para ti te tira mais do sério, nas consagrações da ayahuasca? A madrecita ayahuasca, só isto. A madrecita ayahuasca, a divina ayahuasca, a mãe ayahuasca. Isto já me tira dá um bocadinho de comichão. Eu vou dizer porquê. Aproveito para explicar e fazer aqui um serviço público de informação, que nada mais é do que a minha visão, com certeza que não está nada correta, até porque ela vai contra toda a forma como a ayahuasca é vendida e divulgada. A ayahuasca para mim é uma ponte, ponto. Ela é uma ponte que me permite a mim fazer uma viagem daqui para aqui ou daqui para algum lugar. E, portanto, aquilo que eu sei é quando nós aqui na nossa vidinha comum passamos por uma ponte, com certeza que agradecemos muito à existência da ponte, mas não a divinizamos. Muitas das vezes aquilo que eu vejo é uma divinização de marketing da planta, quase como colocando nela uma divisão de marketing, não só de marketing da planta, mas também uma divinização quase da linguagem de Deus na planta, quando ela, para mim, na minha experiência, ela é absolutamente neutra. Ela é um veículo de transporte que permite o ser humano fazer uma viagem à sua alma. E nem sei se é bem à sua alma, só ao seu espírito. Aquilo que eu sei é que a nossa capacidade de lógica fica um bocadinho mais reduzida e todos os nossos veículos sensoriais ficam muito mais apurados, o que nos permite a nós fazermos reflexões sobre a vida sem a lógica, ou não somente com a lógica. E aquilo que eu me tenho vindo a perceber é que a ayahuasca ela é neutra. Ela é uma voz neutra e é correspondente àquilo que nós temos dentro. Sim, ao divino interno. E muitas das vezes aquilo que eu vejo é nós vejo o mundo a divinizar a substância externa, sem se divinizar ele próprio quando ele encontra aquilo que é. Só me vem a imagem agora da caverna que o Aladino e os 40 ladrões encontraram, cheia de Hum, ouro lá dentro. O divino somos nós e de alguma forma ela leva-nos lá. Vivemos num mundo onde a terra é queimada e não é chamada, na grande na maior parte, como divina. Nós bebemos água todos os dias, respiramos o ar tantas vezes, olha, estamos aqui todos a respirar. E quantos de nós é que dizemos que efetivamente é divino? E
e colocamos esta tão grande palavra, desta tão grande divinização nos elementos que nos dão nutrição. É isto que eu vejo. Eu vejo uma grande divinização da planta, quase muitas vezes colocando a um nível tão lá em cima, quando ela, na minha pura visão, ela é neutra e não precisa de grandes salamalecos nas palavras para ser trazida. Sim, é um ritual que merece respeito. Respeito pelas tradições que estão envolvidas, respeito inclusivamente pela planta, porque ela vai fazer um espelho simbólico daquilo que nós já temos dentro. E não vai acrescentar rigorosamente mais nada, a não ser a trazer informações que já aqui estão guardadas há muito tempo, e ela mostra. Agora, não é ela que faz o trabalho. Não é de todo. Aquilo que eu me apercebo é que nós muitas das vezes colocamos neste tipo de plantas ou neste tipo de rituais a nossa própria salvação, e quando lá vamos muitas das vezes, e quando isso acontece, nós vamos entrar num ringue de boxe onde a ayahuasca vai calçar umas luvas de boxe e nos vai bum, 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 até nós nos tornarmos o nosso próprio eu divino. E ela quer que isso aconteça. Nós tornarmos o nosso próximo eu divino. É a minha visão um bocado controversa porque ela vai contra tudo aquilo que é divulgado, mas é assim que eu tenho Verdade, vindo a perceber. verdade, verdade. Eu acho que eu nem nunca ouvi ninguém a falar assim publicamente, da ayahuasca e da grande planta medicina, né? Há sempre uma necessidade quase que de antropomorfizar, acho que estou a dizer bem, a planta, não é? Como uma divindade, como um ser espiritual. E muitas vezes, e tu estás a falar isso, e estás-me a trazer uma consciência muito grande para exatamente essa divinização do próprio eu, não é? Muitas vezes, durante as cerimónias, isso é relegado para segundo plano. Não é olhado, porque é tudo obra da planta, é tudo obra da ayahuasca, e, e é ela que te mostra algo que está para lá de ti, portanto, não em ti, não é? Então é muito bonito isso que tu estás a trazer, Tiago. Eu tenho algumas experiências já neste campo e, sobretudo, quando eu falo de experiência, é estudo pessoal. Algum Hum, estudo pessoal feito em mim através da consagração destas plantas me tem vindo a mostrar ah, que muitas das vezes, e isto vai outra informação contra aquilo que é tão popularmente apregoado, é que a ayahuasca não fala connosco, ela não tem voz, ela só abre os canais para que o eu superior, que já existe e que comunica connosco de forma simbólica sempre, a comunicação seja muito mais direta. Eu vejo a ayahuasca como algo que é neutro. Ela é uma ponta, uma porta que permite uma abertura qualquer, onde as comunicações que já existem em nós e que acontecem de forma simbólica diariamente, naquele momento sejam muito mais claras, mas eu não lhe dou a ela, só pela experiência e tudo aquilo que eu já vi, eu não lhe dou a ela essa divinização, porque ela só me mostra aquilo que já existe em mim, neutralizada, de forma neutra. E através da minha experiência, eu arrisco-me a dizer isto. E é esta visão que eu tenho trazido a muitas pessoas que passam, inclusivamente, no meu trabalho. Tu vens do grupo de pessoas em que eu só fazia, ou só acontecia este tipo de cerimónias, depois de um conjunto de meses em que nós trabalhávamos o nosso eu de forma completa, para quando chegássemos a um ritual, nós percebêssemos que, para já, metade do trabalho já estava feito, grande parte do trabalho de descodificação já estava feito, e para que nós percebêssemos essa mesma questão do nosso eu divino, que naquele momento fica exponencializado. O hum, nosso eu divino fica exponencializado através, claro, de uma ponte ancestral, amazónica, que deve ser reverenciada. Eu não estou a tirar a reverência nenhuma àquilo que é uma planta e uma substância presente no planeta Terra. Nem hum, aquilo que ela permite. Mas aí o eu divino não é a planta, porque senão nós continuamos a ser os mesmos. Continuamos a divinizar aquilo que está fora, hum. quando Que esta porra toda é cá dentro. que lindo, que Opa, lindo. É tão lindo isso não sei, mesmo. eu acho que estás-me a pôr é numa coisa de polémica, ó Vanessa. Mas bora, bora lá dar a cara, não é? És ventania. Vais abanar aqui as canas, não são só as que estão atrás de ti. Boa, partiu. E achas que efetivamente só nos é mostrado numa cerimónia da ayahuasca aquilo que estamos preparados? Eu vou responder essa pergunta de várias formas. Sim, só nos é mostrado aquilo que nós estamos preparados. Mas só nos é mostrado mesmo quando nós temos capacidade.
disponibilidade e responsabilidade para ver. O que eu vejo é que muita gente vai aos rituais e não sai da grande confusão. A grande confusão é o seu estado existencial. Quando no Hum. nosso dia a dia, ao longo de todos estes anos, nós temos evitado olhar para o simples, que nada mais é do que para um momento de reflexão interna, em que olhamos para o problema sobre várias perspectivas e não sobre uma, onde nos dói. Então, se nós olhamos só através de uma perspectiva para a vida, nós, quando chegamos a um ritual destes, que tem como objetivo expandir a nossa consciência, é claro que nós não vamos ouvir voz nenhuma, é claro que nós não vamos parar de vomitar, é claro que nós não vamos sair de uma grandíssima confusão e não vamos obter nada dali a não ser um conjunto de sensações. Depois existem pessoas que efetivamente conseguem aceder a alguma clareza interna, mas que acedem à grande sensação que as plantas dão. E aquela sensação é tão ilusória e prende tanto que voltam em busca da sensação, ignorando aquilo que é o aprendizado. E o aprendizado nada mais é do que a voz está clara da comunicação entre o eu superior e o eu inferior. E depois vão recorrentemente em busca das sensações. Agora sim, ela mostra-nos aquilo que nós estamos preparados para ver, seja no sentido ou no outro. Sendo que este tipo de cerimónias muitas das vezes poderá ser o maior inimigo de alguém quando a pessoa se tornou o seu próprio inimigo, que é recusar a visão de si próprio sobre variedíssimas perspectivas. E pela tua experiência que tu já viste, já ou talvez até já tenhas experienciado, o que é essa peia que tanto se fala na ayahuasca? Resistência, muitas das vezes, a minha resistência em abdicar do controle. Nós, quando tomamos, para já a ayahuasca é chamada na linguagem indígena, esta tradução quer dizer o vinho da morte ou o vinho dos mortos. E eu tenho para mim que a experiência da ayahuasca ela será muito idêntica à experiência do desencarne da nossa vida, da nossa existência. Então, quando o ser humano toma ayahuasca, ele vai ser brindado por um conjunto de sensações, emoções, pensamentos que nunca teve. E há esta maquininha aqui, tal e qual como a primeira vez que entra numa montanha russa e que não controla o número de loopings que vai ter, tem duas hipóteses. Primeira, passa a viagem a gritar porque quer que a viagem termine e ela não vai terminar. Segunda, sabe que está segura, relaxa e entrega-se. Quando a peia existe de forma muito prolongada, são pessoas que querem que a viagem termine porque sabem que não estão a conseguir controlar e o ego muscula-se naquele momento e tenta combater algo que é incombatível. E ali só acontece uma coisa. Pelo menos que sejam produtivas as peias ou as purgas, que é, qual é a parte de nós que está a ser vomitada? É a Hum. resistência? É o controle? São mágoas da nossa existência? Porque tudo isto dá para nós percebermos. Então a peia nada mais é do que uma escolha, muitas das vezes, no estado de permanência no controle sobre uma experiência que não dá para controlar. Então, quando nós nos libertamos dessa necessidade de controle, acontece aquilo que aconteceu com os navegadores no caminho para a Índia. Dobrámos o cabo das tormentas e passou-se a chamar o cabo da Boa Esperança, exatamente o mesmo cabo. Que é isso que acontece. A força da planta chega-nos, entramos na resistência. Meu Deus, que é isto? Eu não quero, quero que isto termine. O cabo das tormentas chegou. A partir do momento em que nós, quer seja pelo auxílio de alguém ou por uma escolha interna, optamos por aceitar o processo, tal e qual quando nos ensinam a aceitar a vida tal e qual como ela é, vamos nos preparar para uma viagem de 1000 orgasmos espirituais, que é isso que acontece. É um estado equiparado ao orgasmo físico que nós conhecemos, mas espiritual, sabes? É uma sensação de encontro com o eu divino, de Estás a fazer clareamento. uma descrição tão bonita, porque, essa resistência e essa mortificação, não é, do eu, quando, né, parece que tens que desmontar e essa barreira do eu, quando tu passas esse nível de resistência, para mim é parca experiência, e efetivamente é como se isso deixasse existir. Há ali um momento de resistência, e falando pela minha experiência, há ali um momento de grande resistência em que, né, que é isto? O que é que eu estou aqui a fazer? Eu não quero. Isto nunca mais acaba, isto já devia ter acabado e não acaba. Mas de repente, quando tu respiras esse gesto que tu fizeste agora,
né, que tu dizias muitas vezes, essa firmeza, né, essa palavra que me está aqui gravada também, é mais uma das palavras que me ficou gravada, essa firmeza de cana de bambu, não é? Ah, e tu continuas firme, mas flexível. Então tu: "Ah, ok, podes vir". E que é muito isso na vida, de todos os desafios e todos os obstáculos que nós temos, que primeiro é negação, né? E agora o que é isto? É um problema e como é que eu vou fazer? E não vês saída e nunca mais acaba esse problema até que tu, ok, calma, como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou fazer isto? E começas a expandir a tua consciência para resolver o problema. Claro, partindo da aceitação daquilo que está a acontecer, de uma desidentificação da culpa, ou seja lá daquilo que for que esteja associado à resistência. A partir desse momento há um espaço aberto para a vida, ou se quisermos levar para o laboratório que é uma ayahuasca, porque a ayahuasca para mim, uma ação da ayahuasca é um laboratório experiencial daquilo que é a nossa existência na vida. Em primeiro lugar, dá-se esta aceitação, abre-se um espaço para que a vida, ok, estás com os ombros relaxados, então agora vamos lá os dois trabalhar, que é como faz a planta connosco. Agora vamos lá, os dois, abrir a porta, agora vamos lá, trabalhar com tudo aquilo que é teu, com todas as visões de ti próprio. Então, para muito boa gente, está bom ir numa única sessão da ayahuasca, porque ela percebe que naquele momento e consegue transportar para a sua vida as visões que todas que tem que ter de si próprio. A emocional, a física, a mental, a espiritual, por aí vai, a sistémica, todas as visões e mais algumas, não ficando presa em nenhuma, porque há um todo, não é? Há um todo. Para muito boa gente está bom uma sessão, porque consegue chegar a esta disponibilidade de olhar para a sua vida de uma forma ampla a partir daí. Muitas outras pessoas procuram mais, porque é como se fosse a sua existência fosse uma grande novela, ainda precisam de ir a vários capítulos para. Muitas outras pessoas encontram nas sensações a sua anestesia. E quem Hum, sou eu também para dizer que isso está errado, não é? Quem sou E eu? qual foi a visão de ti próprio que foi mais difícil para ti aceitares? A visão de mim próprio que foi. É que ventania. Olha, a visão de mim próprio que mais. Uma das visões de mim próprio que mais me custou a aceitar é que eu não poderia ficar muito mais tempo com a minha voz para o mundo calada. E que Hum, todo o trabalho de desenvolvimento e de estudo pessoal que eu tenho vindo a fazer comigo, que deveria ter coragem para fazer isto que estamos a fazer agora, sabes? De abrir a goela e de falar para o mundo. Quando eu gosto e tu vais-me conhecendo, quando eu gosto de estar lá na minha gruta, calado, sem voz para o uhum, mundo. Depois houve uma grande experiência que eu tive na minha terceira toma, ainda qualquer sem grande conhecimento de mim próprio, ou sem grande conhecimento sobre a maldade, e é, não adianta sermos guerreiros de luz, nós não conseguirmos ir à sombra lá trabalhar. Então eu fiz uma viagem, uma cerimónia da ayahuasca com quem eu não conhecia, não fazia a mínima ideia quem era a pessoa, e me apercebi do perigo que é nós estarmos com alguém que faz manipulação energética, sabes? hum, E naquele momento eu tive a grande capacidade de perceber que quando eu estou no vale da sombra mais profundo e mais nefasto, naquele momento, se eu não me ancorasse àquilo que eu sei que eu sou, à beleza que eu tenho dentro de mim, eu tinha tombado fisicamente, tinha com certeza passado para o outro lado. Então essa experiência trouxe-me a clareza de que sermos seres de luz é termos a grande capacidade ou disponibilidade de irmos à sombra mais temida e lá não perdermos a nossa verticalidade. hum, E foi dolorosa esta experiência. Chorei muito depois, pela beleza que eu descobri em mim naquela hora, mas foi dolorosa por tudo aquilo que eu me apercebi nos pântanos existentes, não só meus, mas em todos aqueles que me rodeavam naquele momento. E aí não ter perdido a firmeza. Foi assustadoramente bonito e revelador sobre mim próprio e sobre aquilo lá que parece que eu e a vida combinámos de fazer aqui. Como é que alguém se pode aperceber, destas manipulações energéticas numa cerimónia? Numa cerimónia, eu acho muito difícil alguém que não tenha ainda descoberto o seu manipulador interno, porque todos somos, não é? Hum, Tenho para mim, e nos grupos de pessoas que eu vou tendo, e falando de mim próprio, existe um manipulador interno dentro de nós, essa figura, esse arquétipo, que poderá uhum, estar polarizado, trabalhando para um lado
interessante, como é a própria manipulação, não é? Eu manipulo para algo bom ou manipulo para algo que poderá, inclusive, prejudicar alguém. Mas só quando nós reconhecemos aquilo que nós já manipulamos em nós e nos outros ao longo da nossa existência, só a partir do momento como este, em que essa tal sombra está curada em nós e vista em nós, é que nós vamos conseguir perceber quando o outro utiliza das mesmas artimanhas para alguma coisa, mesmo que seja através do silêncio. Aquilo que eu me apercebo ao olhar é que, uma vez que as pessoas se recusam a ver que elas próprias são manipuladoras, elas não vão reconhecer o manipulador do outro. E uma cerimónia da ayahuasca é um lugar muito complicado para alguém conseguir distinguir que alguém as está a manipular ou o facilitador as está a manipular. Porquê? Porque nós estamos num sítio com os nossos canais energéticos completamente abertos e disponíveis, e se nós não tivermos uma visão adulta sobre nós próprios, opá, também não vamos ter visão adulta sobre os outros. Então vamos estar no sítio onde alguém nos está a vender os carneirinhos de luz, vamos estar no sítio onde vamos estar todos a cantar para a Pachamama e para a Avó Lua e para o Pai Sol, sem nos apercebermos aquilo que está a acontecer à nossa volta. Mas aquilo que eu sei também é que nós só vamos aos sítios que são correspondentes para connosco. Sei também, tradicionalmente, uma tribo na Amazónia não celebra um ritual destes com uma tribo distante. Eles celebram em família, porque já há um espaço amoroso e familiar que está construído e que é seguro se abrirem todos os canais para algo. Então, se eu me apercebi que alguém estava a manipular energeticamente, foi porque eu percebo que as pessoas, em vez de estarem numa postura de firmeza, estavam todas tombadas e sem força. E aconteceu ali um conjunto tão grande que estava para outro podcast também, que eu te digo uma coisa, é muito complicado nós reconhecermos quando alguém no mundo da espiritualidade e dos gurus está a utilizar de ferramentas sombrias mascaradas de luz. E aqui estão os grandes perigos, porque depois não é trabalhada a independência do ser humano, do indivíduo, é sim trabalhada a dependência Hum. do guru, daquele que interpreta, daquele que salva, daquele que abre e fecha a cerimónia, daquele que diz os caminhos. Ah, daddy Hum. issues, I think. Olha, e tu há pouco falavas, da tua voz, né, de trazer uma das versões de ti próprio foi essa tomada de consciência de trazeres a tua voz. Para quando o livro? Porque para quem não sabe e nos escuta, o Tiago escreve muitíssimo bem. Um post, uma frase, um parágrafo do Tiago sei lá, é um sumo. Tu consegues de um limão fazer um jarro de limonada. Portanto, é incrível o que tu fazes com as palavras. Para quando o livro? Não sei, tenho que estar à espera de algo que me revolte. Uma vez que a minha escrita muitas das vezes não são revoltas, mas são manifestos, manifestos à consciência. É de alguma coisa que eu estou a ver há algum tempo e que está aqui, sabes, e que está aqui no meu pensamento a ruminar, e a minha escrita muitas das vezes é um vómito de consciência, para mim próprio. Mas às vezes eu gosto de colocá-la ao dispor do mundo, mas ela é sempre um alerta à consciência e é sempre uma escrita onde a maior parte das pessoas se sentem muitas vezes atacadas ou sentem enfiadas no, com a carapuça, porque eu acho que escrevo assim para um arquétipo global, que nada mais é que muitas vezes para mim próprio, mas eu preciso de uma coisa para a escrita. Eu preciso de uma ignição. Sabes, Hum. começámos esta conversa em off, e eu estava-te a dizer que eu sou gerador, e o gerador precisa sempre de alguma coisa que venha ter com ele, para ele explodir e expandir. E a minha escrita vem daí. Ela não vem de alguém que está inspirado e que hoje decide escrever sobre isto, pau, não. Vem do estado de observação da minha existência, das minhas experiências, vem do estado de observação daqui das praças virtuais da espiritualidade, e que muitas das vezes eu já não aguento mais. E a minha forma de dar o meu contributo é de criar um bocadinho de polémica através das palavras. E sim, é lá que eu vou buscar o arquétipo da tempestade. E de certa ironia, vá, que a minha sombra tem muita ironia. Vai lá buscar ironia. Aquele requinte irónico, juntamente com umas pimentas ali no meio, e pum, fogo no parquinho. Mas então, se tu ou alguém que me está a ouvir tem algum tema que queira ver, Ai, meu Deus, tantos! Meu Deus, olha, é tantos, eu mando já um rolo de dizer, mas para tu, opá, para tu, ai,
tens de encher, atiçar-te a ignição já, temas que eu mando-te, porque eu acho que um livro de crónicas, eu ia ser assim, tipo, ia logo a correr, ia para a sessão de autógrafos, porque realmente Ora, ler-te olha, é um banho de vento, sabes? O vento quando vem e te limpa mesmo. Que bom que isto parecia que tiraste-me daqui de fora, sabes? Tu tens esse poder, essa pimenta, como tu dizias, muito bem temperado. Esse. Eu não te consigo descrever sem ir buscar quase todos os. É a imagem que me está a vir é de todos os agora como é que se chama? Não é os estados, é o orvalho, a neve, o vento, sabes? Todos os as estações, os climas, é mesmo isso, é caídas de orvalho, é caídas de chuva, de tempestade, de relâmpago, sabes? De todo um clima, toda a natureza em manifestação num texto teu, então é assim. vou-te dizer que só há bem pouco tempo, quando digo isto, para aí há uns 2 anos, é que eu entrei em paz com o meu gênio. Isto porque vi um vídeo qualquer de um guru indiano, que já não sei quem que era o senhor, que estava a falar sobre a utilidade dos seres humanos que são provocadores. Hum. Daqueles que provocam a manada, que atiçam, que vão lá com um garfinho de Exu ou com o garfinho do diabo e que picam as consciências e os rabos. E aquilo que eu sei, que desde que me conheço, como boa gente, eu gosto de tirar pedras ao charco e de ver as ondulações, principalmente quando as águas estão muito paradas. E sabes, já me conhece e foste percebendo que o meu trabalho ele vai um bocadinho à esquerda, da quando a gente vai para a direita. E durante muito tempo eu senti-me uma ovelha um bocadinho rebelde por, em vez de estar a trazer a palavra luz e o amor em primeiro lugar, estava a trazer antes a confusão e a picardia. Até que eu entrei em paz comigo mesmo com as palavras do guru indiano sobre a necessidade de haver no planeta pessoas que vêm para provocar, sabes, trazer um bocadinho de fogo. Há muita água parada que existe. Então, olha, a minha escrita vai um bocadinho por aí. E acho que este meu jeito a falar também já dá para entender um bocadinho. Não tenho paciência às vezes. Não tenho paciência. Ai, que eu tinha tantas saudades da tua falta de paciência, não imagino, nem eu sabia que eu tinha tantas saudades. Olha, mas espera aí, sabes falar, há bocado falámos sobre o xamanismo africano, sobre as Uhum. religiões de matriz africana, e o vento, e neste caso o orixá vento, que é Yansan, ela está muito associada à paciência. As pessoas de vento têm um gênio particular em relação à paciência, e dizem muitas das vezes, ai, tens que trabalhar a paciência. Não, vou dizer uma coisa, a virtude de um paciente, que é o meu caso, e há muito pouca gente que o reconhece como tal, é a impaciência, sabes? Considero a minha impaciência, mas a minha impaciência é uma das minhas virtudes, porque é o meu chega, o meu stop, o meu travão e é a voz do trovão para o mundo. E sabes, Hum. aceitar-me a mim próprio quando toda a gente diz que eu devo ser o contrário, que eu devo ser calmo, não. Só tenho uma coisa a dizer, porra. Olha, isso leva-me para a última pergunta do podcast, que é: quem é o Tiago Bastos fora do roteiro? Quem é quando tu tiras tudo, quando tiras essas versões todas, quem és? Olha, sou tentativa e erro a caminho, sei lá de onde. Por mais que exista um conjunto de fórmulas já existentes na humanidade, eu tenho-as aqui todas nos meus livros, nas minhas bibliotecas. Eu sou a pessoa que vai caminhando por tentativa e erro, sempre caindo, mas também te digo, com uma grande capacidade de me levantar. E o levantar não é imediato. O que é que eu faço sempre, quase diariamente, e estou a fazer às vezes, a pedir férias de mim próprio disso mesmo? É olhar para a minha experiência diariamente e olhar para ela de formas multifacetadas e tentar ver quem é que eu fui naquele dia, quem é que eu fui naquela experiência, quem é que eu fui naquela hora. Eu não sei quem sou. Lamento a todos que já sabem quem são e que é ótimo que vocês saibam quem são. Eu não sei quem sou. E se eu sair desta vida a saber quem eu não sou, ótimo, já terei conquistado o maior dos feitos. Vou sabendo todos os dias aquilo que eu não sou através das experiências e das escolhas que eu vou tendo. Portanto, sou um gajo que efetivamente vive as suas experiências, sei o cunho do certo ou do errado. Não vou por aquilo que o santichismo me define como o caminho que é o certo, não vou por aquilo que o mundo diz que é o caminho certo. Opa, e vou trilhando com a minha própria katana, estes canaviais da existência, à procura, sei lá bem do quê, à procura da inquietação que é ter tanta pergunta, Vanessa, agora brindo contigo,
que é ter tanta pergunta e vou atrás das respostas. E a maior pergunta é quem é que eu sou, né? Para onde vou? Não vou por os caminhos que os outros me dizem que eu tenho de ir e não consigo. Porque a experiência leva-me a trilhar o meu. Então sou um ser errante, sabes? Ser errante e introspectivo. Olha, sabes que eu comentava outro dia, num convite que me fizeram para uma live, sobre exatamente esta questão que eu coloco a toda a gente. Aqui neste podcast, a última pergunta é sempre: quem és fora do roteiro? E é muito engraçado, porque toda a gente é sempre alguma coisa, mas continua a não ser nada. Porque continua a ser mãe, pai, sou isto, sou aquilo, sou aquele outro. E eu comentava precisamente isso, que eu ainda não tinha visto ninguém desconstruir os papéis. Oh, Vanessa, é o poder da luz, sabes? É maravilhoso. Não, vá, desmistificando esta frase. É o tal poder da sombra, meu. A sombra é sagrada, a sombra potencia a luz. Então, cacete, vamos lá às experiências que estão ao nosso dispor para nós nos encontrarmos a nós próprios, sem esta coisa de sabermos quem somos. Porque aquilo se eu que hoje cair na asneira de dizer que eu sou a experiência que eu vou ter amanhã já vai ser um A mais mais. Então quer dizer, que é isto de ser A? Olha, não sei quem sou, vou à procura. Sei quem não sou, tá? Isto levantou uma discussão no último curso de xamanismo entre mim e a Susana. Se estiveres a ver isto, um beijinho. Tu não tens ideia, mas vá, pagando o preço das minhas afirmações e à espera que elas fiquem cada vez mais completas. Adorei essa, adorei essa. Meu amor, olha, foi assim um bálsamo ter-te aqui, que saudades genuínas tuas, foi quase como estar no teu colo o tempo todo, foi assim muito bom. Eu é que te agradeço esse convite porque ele vai de encontro àquilo que eu sei que tenho que fazer também. Então, de alguma forma, as tuas antenas captaram alguma coisa e eu nem sequer hesitei, sabes? Foi bora. Se me fizesse este convite aqui há um ano atrás, eu ia, ai, não sei o quê. Não, estou no ir, sabes? Estou no ir. Tô no ir. Bora, bora. Obrigada, Obrigado, Vanessa. um prazer foi todo meu e quem nos está a ouvir, espero que tenham gostado tanto como nós e vemo-nos para a semana.